E aí, turma, tranquilo? Seguinte, continuando eu literalmente falando, tinha prometido no vídeo do Crônicas de Arthur fazer dessa vez um vídeo, na verdade, deixa eu fechar a portinha aqui, com outro tipo de livro, né? A gente já tinha feito o primeiro livro de, digamos, de especulação histórica, que é o livro dos Segredos Traídos, que é um livro muito doido, já falei no outro vídeo, recomendo. Um outro sobre as Crônicas de Arthur, que é, digamos, não deixa de ser um pouco de especulação histórica também, baseado num personagem que tem um certo quê de fantasia, que é o Rei Arthur. Agora vamos para um tipo de livro que eu ainda não falei, mas que eu gosto muito, leio bastante também, bastante por causa da minha profissão também. Sou engenheiro eletricista, atualmente tenho um cargo que lido com equipes, né? Então gosto muito de me aprimorar nesse aspecto e principalmente digamos, de ver o que os grandes nomes assim da gestão têm para oferecer, de experiência e tudo. E um dos melhores que eu já li, eu terminei mais ou menos talvez uns 15 dias atrás, foi indicado até por um grande amigo meu, Thiago Bastos, que é o Winning, que foi feita a tradução para o português como Paixão por Vencer, do Jack Welch. Para quem não conhece, o Jack Welch, que é esse velhinho aqui, ele é considerado o maior executivo de todos os tempos. Ele foi executivo da GE, General Electric, né? Então, cara, é simplesmente um livro de gestão escrito por maior executivo de todos os tempos. Então, você não tem, você não tem como ser melhor do que isso, né, cara? Não tem como você ter uma experiência de uma pessoa mais experiente, mais gabaritada. Então, porra, é considerada a bíblia do sucesso, né, nas empresas. Então, realmente faz jus ao título. O livro é muito bom. Ele entra e ele é muito sincero assim, na forma de escrever. Ele comenta os erros da carreira dele, ele comenta como que ele aprendeu, visões que ele tinha antes, que ele mudou depois. Ele vai entrar em diversos aspectos. Vamos lá. Ele vai falar de meritocracia nas empresas, o quão importante é você realmente aplicar uma meritocracia de forma bastante, digamos, forte, que é o quê? A empresa é baseada em mérito, a evolução da carreira do cara é baseada em mérito, a evolução digamos, a forma de gerir da empresa é baseada em mérito, tanto como eliminar as pessoas de baixo desempenho e que não se adequam aos valores da empresa, quanto reconhecer as pessoas que têm bom desempenho. Então ele, com a experiência que ele tem, ele cita que isso talvez seja uma das coisas mais importantes para o sangue circular de forma mais saudável possível na empresa. Esse é um dos pontos. Ele vai passar por diversas coisas, fusões de empresa, como lidar com isso, muita coisa de liderança, de erros e acertos de diversas pessoas, inclusive ele. Então, cara, recomendadíssimo para as pessoas que têm, mesmo que não tenham cargo de liderança, mas que pleitam ter, ou mesmo pessoas que não têm cargo de liderança, mas que querem entender como funciona todo esse mundo empresarial. Então, cara, recomendadíssimo, muito bom. Ele vai entrar em detalhes de como, em coisas, digamos, até bastante delicados, como caso de demissão, como se fazer uma demissão, como receber uma demissão. Ele vai entrar em questões de orçamento de empresa, como ele enxerga o orçamento. Ele tem uma visão bastante peculiar de orçamento. E ele cita até que, inclusive, uma grande parte das empresas utiliza com muito pouca eficácia o orçamento. Então ele entra nesse aspecto também de forma extremamente interessante. Como tornar o orçamento realmente uma força na empresa, não meramente uma burocracia onde fica uma briga digamos, de sentar em cima do dinheiro, né? Então algumas pessoas têm um lado da mesa tentando segurar o dinheiro, o outro lado da mesa tentando pegar o dinheiro. Então ele entra de como tornar isso, parar de ser uma burocracia, de uma coisa que na verdade atrasa as empresas, para tornar uma força realmente, uma força, digamos, bastante poderosa, que pode mudar inclusive totalmente o futuro de uma empresa. Então essa é uma parte realmente também bastante interessante. Ele entra em meandros, dá uma olhada para não esquecer nenhum detalhe.
Diferenciação, obviamente, seleção de pessoal também, bastante interessante. A questão, uma coisa com a qual ele até começa o livro, que é de uma importância que às vezes a gente não para muito para pensar. Quão importante é uma missão bem definida e valores bem definidos da empresa e que sejam de forma prática. E que sejam valores e missões que realmente tenham significado para todas as pessoas da corporação. Essa é uma das coisas realmente interessantes dele. Ele cita, até quando ele teve alguns cargos, ele é um CEO, né? Digamos que é tipo um vice-presidente operacional. Quer dizer, acho que é o maior cargo que você pode ter na operação, quer dizer, no core business de uma empresa, né? Então ele cita que os erros que ele já teve em definição de valor e de missão da própria GE, e depois os acertos. Então é muito interessante porque ele realmente abre o jogo da carreira dele completamente e mostra quando ele acertou e quando ele errou e como que isso realmente fez diferença. Então esse é um ponto realmente também bastante interessante. Seleção de pessoal, todas as visões dele são visões bastante peculiares e com bastante história para contar, né? Que ele mesmo viveu. Então, quer dizer, é um cara que tem uma carreira gigantesca dentro de uma empresa gigantesca e que tem contato com todas as grandes cabeças de corporação do mundo. Então, não vão faltar exemplos práticos e claros. E a abordagem do livro é bastante simples, assim, e entra de forma bastante clara, bastante sincera em todas as questões. Ele não mede palavras, não mede esforços e não coloca pano quente em nada. Você vai saber na realidade como realmente funciona as grandes corporações e como funciona a cabeça das grandes corporações, principalmente ele, né? Então é muito interessante você ver o que passa na cabeça dos grandes líderes, né? Então vamos lá. Ele vai entrar em gestão de crise, algumas crises que passaram, como se entra e sai de uma crise, as experiências que ele passou, muito interessante também. As fusões, obviamente, a implantação do Seis Sigma, também é muito legal. Pra galera que está passando aí por isso, muito interessante dar uma olhada. Depois ele já vai entrar num âmbito mais, digamos, pessoal, né? Ele vai entrar de como você, como profissional, deve gerir sua carreira, né? Vai dar os exemplos dele, obviamente. Vai entrar em questão de promoção, como lidar com chefes bons, como lidar com chefes ruins e como ser um chefe até. Ele entra nesse tipo de aspecto, né? Na verdade, como ser um líder mais do que um chefe, obviamente. Aí ele entra no detalhe de como equilibrar a vida pessoal e a vida do trabalho, e nesse ele cita que é uma das fraquezas dele, inclusive, que ele, pela geração dele, que é muito diferente, e começou nos anos 70, se não me engano, a carreira profissional. Então, ele até cita que a vida dele é muito focada em trabalho. Então, hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes. Então, ele cita exemplos de hoje em dia. Inclusive, uma das partes interessantes dele, como ele é sincero. Assim, ele fala assim, que na geração dele, realmente, o trabalho toma uma grande parte da vida dele. E que em alguns momentos, alguns pedacinhos, ele pensa que poderia ter sido diferente. Então, muito interessante também. Depois tem os arremates. Mas, em suma, não pode... Para quem trabalha em corporação, trabalha em empresas, não pode faltar. Isso aqui é essencial, muito bom mesmo. Agradeço demais, Thiago, por ter me indicado. É um livro que vai vir de encontro assim, a várias questões que passam na cabeça da gente, sabe? Enquanto profissionais. Então, recomendadíssimo. Jack Welch. Olha um dos caras que estão aqui recomendando o livro. O senhor Bill Gates. Vou citar a frasinha do Bill Gates aqui pra gente fechar. Análise simples e abrangente de como alcançar o sucesso nos negócios. Para todos, desde recém-formados até CEOs. Então, se o Bill Gates recomenda, você já viu que ele deu certo. Então, valeu, galera. Recomendadíssimo, Jack Welch. Então, o próximo não tem a menor ideia de o que eu vou fazer, pro literalmente falando. Essa é a edição 3. A edição 4 não sei. Mas vão acompanhando aí que a gente deve fugir um pouco desse tipo de livro e ir para um tipo talvez mais leve. Ok? Aquele abraço.